nosso querido irmão. Tá? Fica à vontade. Bom, a gente tinha pego, antes da pandemia, né, quando a gente estava funcionando aí todo dia, eu para não ficar pensando o que eu ia falar, porque senão a gente fica pedindo inspiração para dizer o que nós vamos falar. A palestra vai ser sobre o quê, né? Então você fica pedindo, mas cada dia você abre e cai uma coisa, não repete. E aí você fica perdido. Então eu acho bastante interessante a gente capitular o Evangelho. Como todo mundo, eu duvido que todo mundo chegue em casa e leia o Evangelho. A gente fala que vai ler, a gente se propõe, mas acaba não lendo. Então eu vou pegar o Evangelho capítulo por capítulo de novo e vou passar aqui os 27 capítulos para vocês ao longo desse tempo todo. E aí, lógico, tem que começar do primeiro, né? E o primeiro é interessantíssimo, porque o capítulo primeiro ele diz assim: não vim destruir a lei. E ele faz uma comparação, ele pega o mundo deixou de ser pagão na época que os egípcios tinham as adorações, que era o sol, aqueles deuses da fertilidade, etc. E aí, pela história, né, e pelos desígnios do planeta, a filha de um faraó da época recolhe uma criança quando ela estava se banhando no Nilo. E essa criança é educada na corte, com altos ensinamentos, é preparada e é o Moisés. E ele aí vai libertar os hebreus dos egípcios. Isso para a gente ter uma ideia de tempo. Moisés trouxe Deus para os pagãos, porque na época todas as pessoas eram pagãs. As adorações eram através de deuses. Deus do sol, Deus da chuva, Deus da planta, tudo era Deus. Do vinho, da comida, da beleza, tudo era um Deus. E aí os hebreus, através de Moisés, começaram a fixar que realmente nós somos filhos de Deus. Então esse capítulo de hoje, ele começa com Moisés. Moisés, para vocês terem uma ideia, ele é 1340 anos antes de Jesus. Então nós ficamos com as leis de Moisés por esse período todo. No ano zero, que é o ano que comemora a vinda de Jesus, então Jesus modifica os ensinamentos de Moisés, porque Moisés teve que ser mais rude. Como ele disciplinava um povo que era escravo, porque os hebreus eram escravos dos egípcios, eles eram educados à base de chicote, né? Porque os escravos eram tratados como escravos, violentamente, era meio judiado até, né? Mas então, Moisés, para dominar esses hebreus, quando ele tira eles do Egito, né? Ele consegue essa façanha da libertação dos hebreus, através do conhecimento que ele tinha. Ele era uma pessoa esclarecidíssima, né? E aí ele começa a degladiar com o faraó, que se ele não soltasse o povo hebreu, ia acontecer de ter não vai nascer nada esse ano aqui no Egito. E aí ele fazia lá uma alquimia nas águas, e vinha uma água que matava as plantações. Aí o faraó ficava tentado a soltar ele, mas ficava com raiva, porque como é que esse cara que é um hebreu, que eu criei, que eu ajudei, agora ele quer me enfrentar para levar embora todos os escravos do Egito, né? E aí eles entram numa série de enfrentamentos, né? Até todo mundo lembra das portas, quando as crianças, eles não deixarem nascer mais crianças judias, eles iam matar todas as crianças o faraó egípcio tinha decidido isso. Então eles pintam as portas para dizer que eram protegidas. E aí até que no embate final, Moisés falou: se você não soltar, eu vou fazer uma coisa, pegar seu filho e você vai perder teu filho primogênito, o filho do faraó. E aí realmente o faraó não acredita, expulsa ele, e de repente no dia seguinte o filho do faraó estava afetado. E ele fica com uma raiva danada e liberta o povo de Israel da escravatura do Egito. E aí eles vão embora, fugindo para uma nova vida, né? Eles iam então para a terra prometida. E nisso eles conseguem se safar dos egípcios, porque o faraó se arrepende de ter soltado os hebreus.
porque o filho dele morre e tinha feito o prejuízo que Moisés deu para os egípcios foi uma coisa assim, violentíssima, né? Aí ele, naquela indignação, ele pega todo o exército egípcio e sai atrás de Moisés para se vingar dele. E é quando a abertura do mar, que é aquela famosa travessia, que eles chegam à beira do oceano, não tinha como fugir, os egípcios se aproximando, e ele abre o mar, e o mar se abre, todos os hebreus passam pelo mar. Quando eles estão terminando a travessia, o exército dos egípcios chega no mar, e o mar se fecha em cima deles e mata praticamente todo o exército egípcio. E aí Moisés começa uma nova etapa. Como que ele ia disciplinar aqueles milhares de hebreus agressivos, ignorantes, entendeu? Supersticiosos, né? Porque eles tinham milhares de superstições. Como é que ele ia dominar aquele povo? Aí, como ele tinha que dominar através do sobrenatural. Porque uma coisa que toda pessoa que é muito ignorante morre de medo é uma coisa sobrenatural. Olha, apareceu um espírito lá, o cara, por mais que ele seja espírito, ele fica com medo. Treme as perninhas quando você vai ver o espírito a primeira vez. Então, o sobrenatural, imagina naquela época. E aí ele vai lá e vai falar com Deus em viva voz, porque ele falava com Deus em viva voz. E ele recebe os 10 mandamentos. Foi a primeira maneira que Moisés recebeu, como que ele podia dominar, pelo menos para dar uma linha básica de conduta para esse povo agressivo e ignorante que eram os hebreus naquela época. E aí ele dá os 10 mandamentos, né? Que todo mundo conhece ele, que ele é bíblico, né? E eu estou de óculos porque eu vou ler, porque apesar da gente saber, tem que ler para não falar bobagem, né? Então a lição, o nome dela é Não Vim Destruir a Lei. Mas ele diz assim, mas vim dar cumprimento à lei. Ele veio dar cumprimento à lei. Que lei? Aos mandamentos de Moisés, né? Então essa lei foi formulada da seguinte maneira. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás e não lhe darás culto. Esse é o primeiro mandamento, que é o amar a Deus acima de tudo, né? O segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não ficar usando o nome de Deus toda hora. O terceiro, lembra-te de te santificar no dia do sábado. Esse todo mundo gosta, né? Porque é o sábado, até hoje a gente tem o fim de semana, que é o dia mais aguardado por todo trabalhador, né? Depois ele diz que para mim é um dos mais importantes. Honrará teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então aqui eu acho que ele finca o marco da família. Quando ele fala esse mandamento, que é honrarás teu pai e tua mãe, para que você viva bem na terra que eu vou te dar, na terra prometida, é onde ele finca. Veja bem, isso 1340 anos antes de Jesus. Você soma mais uns 2.000 a 3.300 anos atrás. Então ele fincou a família. Por quê? Porque os escravos, como eles não podiam ter casa, eles tinham aquela vida todo meio armazenados, como eles eram para viver, não havia família. A família era uma casa de alguns que eram os que mandavam, os chefes de turma tinham casa, os outros eram tudo que nem bicho, eram currais, entendeu? Então ele finca a família. Você honrar teu pai e tua mãe, e você ter uma dilatada vida na terra prometida. Depois ele diz aqui, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então você veja bem,
O que ele quis fazer com esses 10 mandamentos? Botar uma ordem. Olha, não vamos matar, não pode matar um ou outro, porque era uma coisa que todo mundo fazia. Se ele incomodou, o cara já ia lá e te matava, não tinha conversa. Matar era uma coisa comum. Então, não matarás. Outra coisa, não cometerás adultério. Porque como na época dos escravos, ninguém era de ninguém. Era o seguinte, passou na frente, pegou, leva. E depois solta de novo. Porque eles não tinham a vida da família, entendeu? Então, não cometerás adultério. Para firmar, para começar a vida familiar. Depois ele diz, não furtarás. Porque o furto também era uma coisa comum. Porque como ninguém tinha nada, ele viu alguma coisa, ele queria ter também. Então era uma coisa comum. Então é uma regra que ele pôs. Para poder viver em comunidade, aquele grupo de fugitivos, que eram os hebreus em busca do novo lar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por quê? Porque era comum naquela época você delatar um escravo de alguma coisa para se livrar dele. Vamos dizer, eu tenho um desafeto aqui na turma. Aí eu chego lá para o chefe e falo assim, olha, esse cara aqui é um ladrão, eu vi ele te roubando isso. Se falava uma calúnia, na hora ele perdia a vida. Porque para matar e para eles matar um escravo não era nada. Então você não podia fazer um falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Porque os caras com aquelas mulheres mal cuidadas, tinham as mulheres que eram as egípcias, as mulheres de castas, que tinham um tratamento melhor, então lógico, uma era arrumada, a outra era toda desgrenhada, todo mundo que ficava babando nas arrumadas, entendeu? Então ele queria dar essa disciplina, tem que respeitar a união do casal, era para você começar a viver com algum respeito ao próximo. E depois ele fala, e não cobiçarás a casa do teu próximo, o seu servo, a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Porque eles não tinham casa, eles não tinham nada. Era aquele bando de gente andando no deserto, não tinham nada, era barraca, que eles viviam em barracas. E estavam se organizando, estavam se formando as famílias, entendeu? Estavam se formando a vida do povo hebreu. Mas o que mais me chamou a atenção, quando eu repeguei essa lição para ler, foi o seguinte, veja bem, dos 10 mandamentos que eu falei, qual deles, que até hoje ainda não é o nosso calcanhar de Aquiles? Veja bem, todos eles. O cara fala assim, não matarás. Você está andando com o celular na mão, o cara vai lá e te mata para roubar o celular. Comum, garoto, jovem, principalmente os mais jovens, matam. Quer dizer, como que você continua hoje? Nós estamos no ano 2020, quer dizer, meu Deus do céu, estamos na Lua, estamos em Marte. O cara ainda mata para roubar um bem que ele quer, que ele deseja. Veja bem, o desejo de cobiçar o que é do próximo. O cara vai meio com um relógio bacana, ele vai lá e rouba, se precisa mata também, para pegar o relógio. Não cobiçar a casa do próximo. Os caras dão golpe, chegam no prédio, vêm entregar uma pizza, invadem o apartamento para roubar as coisas do apartamento, para violentarem pessoas, para fazerem estupro. Quer dizer, veja bem, nós estamos 3.600 anos, quase 3.600 anos depois de Moisés, cometendo os mesmos erros. Quer dizer, o que falta para a gente se conscientizar que tem que haver uma reforma moral no ser humano? Ele tem que respeitar realmente os 10 mandamentos. E eu estou pegando esses 10 mandamentos porque eu comecei a ler e falei, não é possível, se ele ligou a televisão, você vai passar todos na tua cara. Todos eles, todo dia acontece, todos eles. O cara chegando em casa, então você vê cada coisa e fala, meu Deus, estou chegando na minha casa, com a minha família, meu filho pequeno, meu bebê. Os caras matam a criança para roubar teu carro. Então veja bem, o homem, o grande problema do ser humano é o amor. Então veja bem, passaram-se os 1340 anos para chegar Jesus na Terra, todos baseados nessa lei de Moisés, ou seja, já tinham encontrado a Terra Prometida, já havia entre os romanos, que nessa época já o poderio não era mais dos egípcios, era dos romanos, então eles continuavam adorando muitos deuses,
mas já estava a seita de Cristo, já estava começando a se desenvolver, através dos próprios romanos, que estavam lá misturados com eles, os hebreus, eles mantinham escravos dos países que eles conquistavam. E aí qual é o ensinamento que Jesus deu? Deus mandou esses 10 mandamentos para Moisés poder ter uma administração sobre o povo que ele tirou do Egito. E depois desse tempo todo, 1300 e poucos anos, Jesus pega e diminui os 10 para 2, para você continuar amando Deus acima de tudo, porque nós somos filhos de Deus, então isso ninguém pode tirar da gente. Isso é uma sementinha que nós temos lá dentro. Você fala, aquele cara lá é um pagão. Ele é pagão até a hora que ele tiver um grande problema na vida dele. Quando ele tiver uma aprovação muito forte, um filho for atropelado, ficar entre a vida e a morte, ou vier uma doença pegar a pessoa que ele ama, a mulher, ele na hora ele vai lembrar de Deus. Ele vai lembrar que ele tem que pedir ajuda de quem? De Deus. O criminoso está lá, matou um monte de gente, ele tomou um tiro, a hora que ele grita, ai meu Deus. Deus está dentro da gente, ele faz parte da gente, tem uma sementinha dentro de nós que é a centelha divina. Todos nós temos a centelha divina. Então a gente tem que, usando os ensinamentos que Jesus veio reafirmar para nós, ele veio e falou assim, ó minha gente, esses 10 a gente já praticamente está aprendendo a cumprir. A gente está aprendendo a não cobiçar a mulher do próximo. A gente está aprendendo a não roubar. Eu vou fazer de conta que a gente já estava aprendendo, né? Apesar que a gente está em 2020 e continua tudo igual. Mas aí ele mudou e passou a dizer só amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Nossa, olha que palavrinha mágica. Como que eu vou fazer o bem? Eu vou fazer o bem fazendo para você o que eu gostaria que você me fizesse. Olha aqui, ovo de Colombo. Né? Como que eu vou amar o próximo? Agradando ele, fazendo para ele o que eu queria que ele me fizesse. Quer dizer, olha como Jesus, que sabedoria, né? Que ele botou 2 coisinhas só. É Deus, porque tudo depende de Deus. Você vê o tempo, as intempéries, as florações, as estações do ano, tudo depende de Deus. O mar, tudo é Deus. A gente aqui que tem muito contato com a natureza, você vê Deus a cada momento. Os pássaros, os animais. E aí é o próximo como a ti mesmo. Então Jesus simplificou a coisa. E aqui tem uma coisa muito interessante que eles dizem logo no começo da lição. Eles dizem assim, quando ele fala, não penseis que eu vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento, até que se cumpra tudo que está previsto na lei, que são os 10 mandamentos e os 2 mandamentos de Jesus, nada vai mudar na terra. Enquanto não se cumprir, ele usa uma expressão assim, ele diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Quer dizer, a terra e o céu não passarão enquanto não se cumpra tudo que está na lei. Até o último J e o último ponto. Veja bem, vai no detalhe, enquanto a gente não aprender a cumprir com os mandamentos da lei de Moisés e os de Jesus, ou seja, enquanto a gente não amar o próximo, nós vamos continuar dizendo, não, agora está começando, a gente vai sair da provação para entrar em regeneração. Não vai entrar em regeneração nenhuma, não senhor. Isso é a gente querendo empurrar para a coisa andar mais rápido, mas não vai entrar não. Não tem como se regenerar se a gente está num planeta que de repente um cara fala assim, não, esse país aí é meu. Não, como que você quer ficar sozinho? Não, senhor, você depende de mim. Vai lá e destrói tudo, mata todo mundo. Até que não vai ter mais nada, ele pega o que sobrou lá para ele. O que é isso, meu Deus? A guerra é uma coisa inexplicável. Essa guerra da Ucrânia, que todo mundo acompanhou, porque ela foi muito vivida por todos através do rádio, da televisão e das notícias, é uma coisa maluca. Você vendo as vítimas, as pessoas que estão sofrendo, nós estamos em 2020. O dinheiro que eles gastam para mandar uma espaçonave para Marte acabava com a fome do mundo no dia seguinte. Uma nave que sobe.
apagava a fome do mundo. Pô, o cara ainda está querendo dominar um planeta pela guerra, quer pegar um país vizinho pela guerra. Ah, você não vai me dar aqui, né? Vamos fazer uma América do Sul forte, vamos juntar tudo. Juntar o quê? Vamos deixar cada um viver em paz, vamos ter harmonia, vamos amar o nosso próximo, vamos fazer o que o próximo que a gente quer que ele faça para a gente. Se a gente não se conscientizar que a única maneira de evoluir moralmente é acabando a maldade. Tem que acabar a maldade. É como se a gente pudesse tirar a maldade do nosso coração e acabar com a maldade. Só que a maldade, ela também é fruto de uma série de coisas. Ela é fruto da pobreza, da pessoa que é criada, às vezes, por um pai alcoólatra, uma mãe, uma prostituta, que tem lá o filho abaixo de porrada, essa criança cria lá no meio de uma favela, não tem a menor condição de sobrevivência. Ele dificilmente vai escapar de ser uma pessoa revoltada, porque ele não tem nada. Então o que ele faz? Ele culpa os que têm. E aí começa a revolta. É a briga, por exemplo. Por que a briga de Israel e os palestinos não vai acabar nunca? Porque cada vez que solta um foguete de um para agredir lá, porque um matou um judeu, matou 100 palestinos. Esses 100 palestinos, 2, 3 vão querer se vingar dos judeus. Aí na primeira oportunidade que eles têm, eles matam 2, 3 judeus. Aí eles atacam, matam, e assim fica. Ping-pong, bolinha para lá, bolinha para cá, bomba para lá, bomba para cá. Enquanto não houver a conscientização de que a lei de Jesus tem que ser implantada, então o que Jesus falou quando ele deixou esses 2 mandamentos? Ele falou o seguinte, que ele ia passar essa fórmula para a gente viver bem. E ele deixou os evangelhos dele, ele deixou as parábolas, ele começou a ensinar como se fosse uma historinha para criança. Que você leu as parábolas de Jesus, é como uma historinha que você conta para uma criança, para você não esquecer. E elas acontecem. Mas aí ele diz que viria o Espírito da Verdade para concluir os ensinamentos de Jesus. E aí, depois de quase 2000 anos, que foi em 1850, que Kardec codifica os evangelhos através do Espiritismo, que então ficou colocada para a humanidade o Espiritismo, que não era uma lei de Deus, porque já não era uma regra mais como a de Moisés, que foi ditada por Deus. Não era uma regra de Jesus, que foi o espírito mais iluminado que veio para a Terra, para o planeta, para deixar o quê? Para deixar o exemplo. Ele transmitiu o que? Paz. Ele era o símbolo da paz. A fé dele era tão grande que curava os doentes. Então ele veio para tentar envolver a população da Terra daquela época, através de quê? Do amor. Olha, se você tiver amor a Deus, a tua fé pode curar uma pessoa. E aí a pessoa encostava nele e ficava boa, ficava curada. E aí os discípulos falavam, por que a gente tenta e às vezes não consegue curar? E que ele respondia, homens de pouca fé. Porque apesar de nós estarmos sabendo das lições de Deus e das lições de Jesus há 3000 e tantos anos, a gente ainda não tem fé suficiente do tamanho da sementinha de mostarda para mover uma montanha. Porque se a gente tivesse fé suficiente, você acabaria com a guerra. Porque veja bem, por que a guerra hoje tem uma conotação em cima do ser humano muito mais violenta que a Segunda Guerra Mundial de 45, naquela época? Porque ninguém via nada, não tinha televisão. Você não via, morreu um monte de gente lá, mas você não tinha ideia como era. Hoje você está vendo no celular, você está andando na rua, você está vendo os caras destruindo cidade lá, matando um monte de criança, escola, velho, não tem passar nada. Vai matando todo mundo. Então hoje a gente tem a visão do que é uma guerra. Do que é a maldade, né? Então será que isso não vai ser suficiente para a gente? Olha o que é a falta de amor ao próximo. Isso é falta de amor ao próximo. A ganância é tão grande num país que ele pode matar a população inteira do outro só porque ele quer aquele pedacinho de terra. Ele tem uma saída para o mar. Pô, vamos fazer um porto junto aí. O brasileiro não foi lá, fez uma saída lá do outro lado do Pacífico. Como? Um acordo comercial com o país vizinho. Por onde? Pelo diálogo. Vamos progredir juntos os dois. Vou fazer passar aqui uma rodovia que vai ter um escoamento para as Américas mais rápido.
É combinação. O Putin lá queria lá um acesso para o mar, negocia com o cara. Não precisa matar todo mundo. Por quê? Cria o ódio. Você acha que algum dia o pessoal vai ser amigo dos russos? Quem que vai pagar o pato? Os russos, que não tem nada com isso. Os caras nem querem saber dessa guerra. Mas vai ficar uma raiva entre os ucranianos e os russos pro resto da vida, nunca mais vai passar. Então isso faz o quê? Isso retarda o desenvolvimento do planeta, porque a regeneração não é a regeneração, olha, nós somos um grupo aqui só de gente santa aqui. Nós somos aqui 200 anjinhos, todo mundo tem asinha, aqui ninguém faz mal para ninguém, todo mundo ama o próximo. Então, nós vamos fazer a regeneração. Não. Enquanto não se cumpra toda a lei no planeta inteiro. Então, o que cabe a nós para que isso aconteça? Primeiro, veja bem, a bondade de Deus e de Jesus foi tão grande que eles nos mandaram os Espíritos. Eles fizeram a gente ter conhecimento que a vida não é só esse pedacinho. Porque até hoje a gente vai falar assim, não, tem que aproveitar porque vai acabar amanhã. Não, eu tenho que ter essas coisas porque eu quero ter isso, daqui a pouco eu não tenho mais condição de ter. Você ainda pensa desse jeito. Muita gente pensa, vai acabar, eu quero tudo hoje. Então ainda tem esse negócio de você não aceitar a continuação da vida. Você acredita no Espiritismo, nós estamos aqui porque todo mundo fala que é espírita, acredito, eu sei que existe, mas tem a pulguinha lá atrás da orelha, fala, será que tem mesmo? Aí você tem provas. Então qual é a grande vantagem da nossa religião, da nossa fé? É que você tem provas. Eu perdi meu pai e minha mãe. Aí passa um tempo, eu sonho com ele como se ele estivesse do meu lado conversando comigo. Ele está em algum lugar. Como é que ele veio falar comigo? Ontem mesmo ele veio. Ontem eu estava dormindo, daí de manhã acordei, dei mais uma cochiladinha, daqui a pouco estou deitado no peito do meu pai. Estou conversando com ele. Problema na minha cabeça. Então que horas eles vêm? Quando você precisa de ajuda. Se você está com o canal aberto, se você, pelo menos você, está se comportando como uma pessoa de bem, então você está na sintonia certa, nós estamos no canal de Deus. Você abriu o caminho para que os espíritos de luz possam vir te ajudar. Para isso o Espiritismo dá tanta lição, manda tanta mensagem, tem tanto livro. Uma vez a gente estava falando lá no outro centro, lá na biblioteca, eu falei, eu tenho mais de 500 livros em casa, tenho uma infinidade de livros. Eu já li tudo, mas continuo aqui igualzinho, cheio de defeitos, com cada besteira. Então, a gente tenta, a gente se esforça para fazer a mudança. Mas então como é que a gente tem que exercer para que essa mudança aconteça? O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar em casa. Quando ele diz aqui honra pai e mãe, e eu me emociono sempre que eu lembro isso, porque eu tive uma sorte, eu tive uma mãe e um pai maravilhosos. A minha mãe era uma pessoa que chegava em casa, ela morava em São Paulo, chegava lá e falava assim, não precisa falar nada não, só me abraça. Eu comecei a ficar 5 minutos grudado nela para matar a saudade. O amor. O que ela me ensinou? O amor. Às vezes eu precisava de um dinheiro, ela levava assim, não tinha um tostão na carteira, ela me dava o 10 anos que ela tinha, falava assim, mas que é um boi para quem tem uma boiada? Ela me dava, ela ficava sempre a me dar, para me ajudar. Então o que era isso? O amor. Então, por que aqui, quando ele diz aqui honrai pai e mãe, é porque geralmente na família é o lugar mais fácil de você ensinar o amor. Por quê? Pô, a mulher carregou o cara 9 meses dentro da barriga. Uma mãe não amar o filho, algum problema aconteceu. Porque é quase impossível, porque ficou dentro dela, falando com ela lá 9 meses, batendo. Pai, vem cá ouvir, se ela vai lá ouvir teu filho, põe a mão. Quer dizer, então, é o amor nascendo. Então, através de quê? Da família. Aí nasce a criança. Acontece o quê? Mais aproximação, tem que cuidar. Porque você pensa que está pronto, não está pronto não. Ali não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer, não sabe nada. Aí dá mais trabalho ainda. Precisa da união dos dois, porque senão não vinga. É que nem a plantinha, você botou no mato, ela vai morrer. Você tem que cuidar. Então, honrar pai e mãe, a família. Novamente a gente vê que a grande força que pode criar no planeta essa
esse ensinamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, é através da família. Então, qual que é o primeiro chamamento que eu, terminando o estudo dessa missão, e acho que vocês também vão concluir isso, é a gente valorizar a família. A gente vê como a família é importante, a gente reconhecer isso como é importante. A gente logo vê como é importante a família quando a gente perde, às vezes, a família. Algumas pessoas tiveram uma aprovação de perder a família, aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tive isso, eu perdi minha mulher e meus 2 filhos. Acabou tudo, até o cachorro que estava no carro morreu também. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar para aqui em casa. Vai fazer o quê lá naquela casa? Então aí você é obrigado a ter o quê? Primeiro, você acredita que a vida continua, que você vai encontrar de novo, por alguma razão eles foram libertados antes de você. Porque como a gente está aqui resgatando faltas pregressas, a gente está aqui pagando conta. Como Deus é bom, Ele parcelou tudo, o carnê nosso é vidas e vidas. Então, com 3.000 anos de pagamento de prestação, o carnezinho está até gasto. Mas ele dá mais prazo. Quando a gente erra, eu tinha um problema com a bebida, sempre tive. Às vezes, quando dá uma coisa, eu vou lá e encho a cara. Passo mal, vomito, que agora não posso mais, estou velho. Tomo 2 caipirinhas, já ficou bêbado. Mas você toma. Ah, não vai aliviar nada, vai complicar, se eu ficar atordoado, muito pior. Mas é uma fuga, é uma coisa que você faz. Sabe que é ruim, mas você faz. Então, a dificuldade, qual que é a dificuldade nossa? É caminhar na linha reta, é caminhar na linha de que você realmente possa praticar o bem. Por quê? Porque quando você pratica o bem, você pode ver qualquer um. Quando a tua vida em casa está fluindo bem, você não está discutindo com a tua mulher, os filhos estão mais ou menos acomodados, você está conseguindo conduzir os filhos dentro do amor, sem precisar chamar, sem precisar... Eu era um pai bravo, o filho começava a chorar, fazer, mãe, você quer chorar? Peraí, eu dava um tapa, que era para chorar, agora você tem razão, pode chorar. Então, eram umas coisas que era um pouco over demais, era um pouco demais essa coisa. Então, depois eu me culpava, falava assim, mãe, perdi os caras, olha aí. Será que é castigo? Que aí você fica se perguntando, não tinha nada a ver, mas foi uma coisa, será que eu humilhei, eu tive 3 mulheres, será que está castigo me levar embora a família inteira? Porque tudo você vai se questionar. Por quê? Porque eu não dei valor para a família que eu tinha? Pode ser, por que não? Então quando a gente pega a família como um ponto básico para você ter um lugar sólido, que se você está enfraquecido, você vai lá e você se fortalece, é porque é o lugar mais fácil de você semear o amor. Pelo vínculo da maternidade, da paternidade, o vínculo do marido e da mulher, fazendo filho, né? Depois o irmão, então a luta pela sobrevivência, o cotidiano sendo dividido, precisa ganhar mais um pouco, arruma outro emprego lá, e vai um para um lado, um para o outro, todo mundo lutando com o mesmo interesse. Então, aonde a gente deve realmente focar o nosso objetivo de harmonia, de amor, de amar o próximo como a si mesmo? Família, na tua casa. Porque ali é um lugar que você não tem desculpa de falar, mas eu não conheço aquilo lá, como é que eu vou amar ela se eu nunca vi essa mulher? Ué, mas você tem aqui uma do teu lado, você vê todo dia, você não consegue amar essa? Está implicando aí? O que você está implicando? Não fez o feijão como eu gosto, não me botou bacon. Pô, o cara enche o saco da mulher por causa disso. Então, quer dizer, a gente se acha no direito de fazer umas cobranças que não tem o melhor, que não tem porquê, entendeu? Por quê? Eu e a minha mulher, quando o restaurante, eu tenho um restaurante aí. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não dou para ser mais dono de restaurante. Porque eu veio um cara me reclamar lá. Eu tinha uma mesinha que eu sentava, que eu via o restaurante inteiro. E ali eu vi o que estava acontecendo. Eu ficava quietinho lá para depois comentar com os funcionários as coisas. Mas daí o cara começava, quero falar com o gerente, e às vezes o funcionário falava, ele lá, mandava para mim. E o cara vinha reclamar e falava assim, não tem problema não, o senhor não precisa pagar a conta, pode ir embora, o senhor é meu convidado, eu já logo mandava embora. Porque o cara vinha reclamar, o bife eu pedi mal passado, veio passar, pede para fazer outro. Mas não quer, o cara quer brigar com você por causa disso. Tá salgado, tá sem sal, bota sal. E aí eu comecei a perder a paciência de um tanto,
Que eu já vi uma coisa, o cara criando um problema, que eu já queria ir lá e pegar ele para botar ele para fora do restaurante. Daí eu falei, Luiz, não vai dar mais. Eu cheguei, estou já há 40 anos nesse trabalho, eu não aguento mais, estou fora. E me demiti, saí do restaurante, ela ficou lá cuidando. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha que cuidar da casa sozinho, porque ela saía de casa às 8 da manhã para voltar às 10 da noite, e eu ficava em casa, porque eu tinha que fazer as coisas, porque ela não dava para chegar às 10 horas e fazer hora extra, hora comigo, para lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, limpar a banheira. Então eu tinha que fazer aquilo. E aí já começou uma coisa interessantíssima, porque começou a dobrar teu orgulho. Por que você não vai limpar a privada? Está mijado no chão, você que mijou? Limpa aí, meu, passa a molho, passa a esponja mais desinfetante. Aí você começa a aprender essas coisas, para você valorizar o trabalho da pessoa que está com você. Porque a mulher é uma heroína. E o cara não dá valor, ela está enchendo o saco, ela não botou bacon na camisa. Não passou na camisa direito. A minha mulher não passa mais roupa, ela só dobra. Quer passar, tem o ferro, aí você passa. É isso aí. Você quer passadinho? Olha o ferro. Vai passar. É justo. É justo, entendeu? Então você pega essas coisas, você vê assim, aonde é o lugar mais fácil da gente criar uma coisa gostosa de vida? Na família. E se a gente começar a dar exemplo de uma família harmoniosa, você consegue ter uma família feliz, que apesar de você vai continuar, não vai acabar os problemas, não vai, você não está aqui, não é paraíso. Aqui é terra mesmo, é duro. Você vai continuar tendo problema, mas vai fluir tudo melhor. Por quê? Porque você está buscando proteção dos espíritos de luz. Você está dando campo para você ser auxiliado. Então, às vezes você vai fazer uma coisa errada, daí vem uma coisa, ele pega e te cria uma... Você dirigiu um pensamento negativo, você vai fazer uma besteira. De repente aparece um compromisso, sem perceber, você se envolve e sai, e você não fez a besteira. Quem te salvou? Os mentores, os espíritos de luz. Eles te distraem e te levam para outro caminho, sem você perceber. De repente você fala, puxa, perdi o encontrar os caras para beber. Já foi. Entendeu? Não? Se você der campo para ser ajudado, se você abrir o canal, que os espíritos de luz possam chegar em você, nossa, a tua vida começa a fluir. Você percebe isso. Começa a dar uma fase lá, por alguma razão, começa a ter briga em casa. Começa a iluminar a pessoa que está causando a briga. Se é um filho, às vezes ele está atravessando um problema, arrumou uma namorada, ela não gostou dele, ou ele está com um colega da escola que é mais forte que ele, bate nele, deixa o saco dele, e ele começa a ficar revoltado, vem, despeja em cima da gente as energias negativas dele. Ou você está num emprego, de repente você tem um colega lá de emprego que te persegue, que ele fica te pisando em cima para você não crescer, porque senão você pode tomar o emprego dele. E aí você chega em casa e desconta em quê? Da mulher, dos filhos. Então, o que acontece quando você cria o respeito familiar? Começa a desaparecer essas coisas. Você começa a manter uma harmonia no seu lar. E aí é o que ele diz aqui. Você recebe tantos ensinamentos dos espíritos, porque não é um ensinamento que veio um discípulo de Jesus e falou assim, não, eu estou dizendo aquilo que o mestre falou. Não. Vai um lá na Alemanha, fala uma coisa, um na França fala outra, da Inglaterra fala outra, no Paraguai fala outra, na Argentina. Os espíritos estão em todos os lugares. E tem mensagem de tudo que é tipo. Tanto que a prova está aqui, ó. Foi formulada através de perguntas e respostas, a mesma pergunta, para 10 países diferentes, vinha a mesma resposta, para mostrar como os espíritos se comunicavam. Então veja bem, se a gente ganhou de presente aqui, no Finalmente, um livro com todos os ensinamentos, como passar uma dificuldade. Porque então você teve uma dificuldade, você inventou um negócio, você botou todas as economias, vai dar certo por uma razão, deu a pandemia. Me fecharam o negócio uma semana depois que eu abri. Faliu. Aí perdi tudo, não tenho tostão para começar, estou sem emprego, e aí dá aquele desespero. Corre aqui que você vai abrir e você vai encontrar a resposta. Ele vai te dar o que? Força. A fé, ela nos dá um elemento que ele nos dá uma motivação para superar dificuldades. Ela não é para resolver problema, ela é para dar força para você superar a dificuldade. Que você mesmo criou, porque 99% das nossas dificuldades
fomos nós que criamos. Mas se você tiver fé, você vai superar elas, você vai passar essas dificuldades, você vai conseguir vencer as dificuldades. E se você perceber que você está tendo cada vez mais facilidade de vencer as dificuldades, você fala, por que é isso aí? Por que de repente eu estou tendo tantas bênçãos? É porque você está merecendo. A gente é merecedor. Se você for merecedor, por que você não vai ganhar as bênçãos? Você vai ganhar sim. Você vai ganhar sim. Uma mãe amorosa, o filho é amoroso com a mãe. Um pai que se esforça para levar o filho, dar um bom exemplo, o filho tem idolatria no pai. Então, o que é isso? É você fazendo os laços de amor se aprofundarem. Aí o que acontece? Você cria a vibração de harmonia. Criou a vibração de harmonia, os anjos guardiões, os mensageiros de luz chegam em você. E aí eles vão tentando afastar as dificuldades que você vai ter. Não é que você vai sair na rua, ter um cara lá esperando para te assaltar. Eles vão te criar alguma coisa que vai mudar o caminho. Eles vão te desviar daquilo. Eles vão te proteger. Porque você está ligada com eles. E para ficar ligado, só precisa uma coisa. Fazer para o próximo o que você queria que o próximo faça. E começando de preferência onde? Na nossa casa. É difícil? É. Tem dias que a mulher acorda lá que está triscando fogo, sai de perto. Olha, eu tenho um compromisso cedo hoje, viu, meu amigo? Tchau, rua, foge, vai para fora, dá uma volta. Deixa ela se acalmar. Tem que respeitar, por que não? Hoje eu vi lá lembrando uma briga de família, né? Elas estavam quebrando um pau, e eu estava lá em cima ouvindo, porque eu estava estudando. E eu estava ouvindo, aí eu passei perto dela, ela estava nervosa, assim, puxa vida, te massacraram, hein? Para fazer ela dar uma risada, pelo menos. Né? Porque você tem que ajudar, porque acontece. Todo mundo tem discussão. Todo mundo tem uma coisa que o teu irmão não tem, o teu irmão tem um problema lá que você não tem esse problema, ou a tua irmã tem um problema com o marido dela que arrumou um amante, mas você não tem esse problema, mas vem para você, porque ela vai chorar para a irmã, o irmão vai chorar para o irmão, te contamina a tua casa, mas você tem uma casa forte, sólida, dá para ajudar ela e ainda ficar com a tua estrutura mantida. Por quê? Estando em comunicação com os espíritos de luz. Então, minha gente, eu não sei que hora são, porque eu perdi o relógio aí, já deu, porque senão eu fico chato repetindo isso aqui para vocês. Mas eu queria isso, eu queria que, como eu fiquei impressionadíssimo, olha, essa lição tem 3 páginas, é incrível, ela tem uma página que é de Moisés, uma página que é de Jesus e uma página que é dos Espíritos. E aí ele fala que é uma nova era. Por que é uma nova era? É uma nova era porque hoje a gente vê tudo. Aquilo que ele dizia que ninguém sabia o que era a nova era é isso. É a guerra da Ucrânia, ela está acontecendo, você viu a primeira bomba cair, na hora que ela caiu, pá, você viu. Você viu o assalto lá que pegaram na rua aqui, você viu na hora. Então essa é a nova era. Como a comunicação está muito eficiente, acontece tudo na hora, você fala, puxa, eu tenho que me proteger dessas coisas. De que forma? Começando a fazer para o próximo que você queria que eu te fizesse. Não tem outro caminho. Então, minha gente, fé em Deus e vamos para frente. Porque a gente vai se auxiliar o tempo inteiro, podem ter confiança, ter certeza que a gente sempre vai estar amparado. Essa é a mensagem para a gente começar tudo de novo aqui, estudo do Evangelho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Viu?